E aí, pessoal, mais um episódio do nosso 92 Bytes. Hoje, recebendo aqui um convidado super especial. Mas antes da gente falar do convidado, estou aqui com minha colega de bancada, Tainara Lucena. Bom dia, Tainara. Bom dia. Hoje a gente está recebendo um convidado super especial, né? Verdade. E detalhe, pessoal, a gente está dando bom dia que é a primeira vez que a gente está gravando um podcast 9 horas da madrugada com Tainara. Mas você vai estar assistindo no seu horário aí, tá bom? E aí, vamos apresentar o nosso convidado? Bora, vamos falar sobre ele, Dr. Tiago. Exatamente, Dr. Tiago, também conhecido pelos mais chegados, né, como Doutor Exercício, mas essa é uma história que ele mesmo vai contar. Antes de mais nada, eu queria que o Dr. Tiago se apresentasse melhor para a nossa audiência. Dr. Tiago, com você, muito obrigado pela presença, muito honrado de te receber aqui. Eu sei que tua agenda é concorrida, mas me sinto aqui um privilegiado de ter você aqui conosco na bancada. Bem, gente, bom dia. Na verdade, eu quero agradecer o convite. É uma honra podendo estar aqui, compartilhar, conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história. Né? Eu, na verdade, sou profissional de educação física, né? Formado em educação física, mas hoje mais focado na parte empreendedora. Né? A gente tem uma rede de academias hoje, um modelo de franquia de academia focado nas pessoas, né? Que é o Doutor Exercício. E vai ser um prazer enorme compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Muito bom. Dr. Tiago, conheci o Dr. Tiago algum tempo atrás, mas eu já vou fazer logo minha primeira pergunta e depois eu passo para minha companheira aqui de bancada, Tainara. Dr. Tiago, antes de mais nada, eu queria saber se o senhor é daqui de São Luís mesmo, se já nasceu num berço de ouro ou não, onde é que o senhor se criou, como é que foi a história? Me conta um pouco mais sobre o Tiago, né? Legal, Por favor. legal. Puxando lá de trás, né? Não, sou daqui de São Luís, né? Não venho de berço de ouro, né? Tenho uma honra, né, de vir de uma família simples, né? Minha mãe é a caçula de 13, né? Nossa, que bacana. Minha mãe nasceu aqui em São Luís, mas minha família da parte de mãe toda veio de Najatuba. Meu pai é daqui, né? Meu pai é o segundo de 4, mas uma família super simples. Minha mãe formada em geografia. Meu pai, desde pequenininho, trabalhou no banco, começou como office boy, foi desenvolvendo até, né, chegar a gerente, fazer contabilidade, né, já formou lá depois dos seus 40 anos, acompanhei pequenininho ele, todo o desafio de se formar, Legal. Já trabalhando, foi bem desafiador. Não tinha, né, na família, pelo menos próxima, essa questão empreendedora, até tinha aqui no meu bisavô, ele tinha uma padaria aqui em São Luís, então se tiver alguma veia empreendedora, talvez puxou lá do meu bisavô. Legal. Essa padaria ainda tem aqui em São Luís, lá no centro, na padaria Santa Maria, ela era famosa por uns biscoitinhos. Demais, tem um negócio lá próximo, conheço demais. Exatamente, né, talvez ali, e meu avô também, parte de mãe, ele tinha um comérciozinho, sempre teve comércio, né, aquelas quitandas, né, antigamente, vendia de tudo um pouquinho. E aí essa história veio daí. As pessoas compravam 1/4 de margarina. Exatamente. 3 colheres de óleo. Exatamente. Eu não conheci muito meu avô, quando eu já estava mais entendido, ele já tinha partido. Mas uma família super simples. Então não tinha história de empreendedor. Comecei mesmo sem muita verba, com pouquinho possibilidades, começando de pouquinho, tentando levar o projeto para frente mesmo. E você se criou aqui em São Luís mesmo? Adolescência no interior e depois veio para cá? Não, só aqui em São Luís, né? Comecei, pequenininho lá no João Paulo, na verdade Bequimão, depois no João Paulo, depois a gente ficou bastante tempo lá no Anil, onde minha mãe ainda está hoje, mas aqui em São Luís. Muito bom. Thay? Muito interessante a tua história. Tiago, qual foi o momento que você se deparou no meio desse teu início de carreira, de trajetória? Eu quero ser empreendedor. Talvez eu tenho que voltar um pouquinho, tá lembrando de um ponto importante, que às vezes é um ponto de inflexão que a gente acaba levando. Quando passei em educação física, né, universidade pública, felizão, depois daquela confusão toda de fazer vestibular. Legal. E aí, meus pais já estavam separados, eu ligo pra ele felizão, dizendo, pô, passei e tal. Só que educação física tem um preconceito, né? E aí, na época de cara, ele falou que... A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Isso era 2006, 2007. Tinha essa mentalidade aí de, bom é medicina, arquitetura, direito, né? Perdão, arquitetura não, engenharia, né? Exatamente. Medicina, engenharia e direito.
Eita, passei por isso. Eu fiz faculdade um pouco antes, mas era assim também. Aí meu pai disse, não, será que tu consegue sustentar uma família? E eu, claro, não fiquei chateado com ele, mas guardei isso comigo. Poxa, será que... E eu sei que hoje, a galera que faz educação física, ela, até hoje ainda tem muita gente que passa por isso. E aí não sei se teve, que eu não sabia o que era empreender, mas coloquei uma meta, eu falei pra ele, não pai, mas... eu sei que professor da universidade, um professor formado, né, doutor lá, vai ganhar bastante, né? Sim. Então, vou colocar como meta fazer um mestrado, doutorado, vou ser professor da universidade e vou sustentar uma família. Porque o desafio que ele me colocou não foi que a profissão era ruim, é que talvez essa profissão não sustentaria a minha família. E graças a Deus hoje, né, tá todo mundo bem na família. E aí, a partir daí, eu coloquei essa meta. E aí, eu comecei a entender, e aí talvez seja legal passar pra galera, que às vezes a gente confunde o que é meta. Perfeito. E aí, eu coloquei a meta como se a meta fosse fazer o mestrado, doutorado, que isso aí seria meta. E isso, próximo, né, também de graduação, a gente coloca isso como meta. E isso é um meio, na verdade. Então, fazer a graduação, a única certeza que eu tenho depois de formado é que eu estou desempregado. Então, talvez esse não era a minha meta. Minha meta, na verdade, era essa ali, era sustentar a minha família. Eu ia formar uma família para poder sustentar. E aí, sempre buscando isso e sem querer, né, essa veia empreendedora, para poder agora conectar, foi sem querer. Tanto que quando começou, foi depois de formado, eu aprendi tudo que tinha na ciência ali por trás do exercício, fiquei fascinado pela minha área, só que na hora que ia para o mercado de trabalho, as pessoas não faziam aquilo que a gente aprendeu, né? A área de educação física ainda era muito o que todo mundo fazia há tempos atrás. Sim. E eu ficava incomodado com ele, não, eu vou fazer o que eu aprendi. Dava trabalho, mas foi o que a gente aprendeu a fazer. E aí eu comecei a fazer, né? Eu tive a oportunidade de, durante a minha faculdade, fazer estágios, né, e comprando minhas coisinhas, eu fui comprando as coisas de fazer avaliação física, depois de formado comecei a atender a domicílio. Hoje o pessoal chama de consultoria online, né, fazia consultoria, assim, na minha época eu não chamava de nome nenhum, eu ia a domicílio atender os clientes. A experiência não era muito boa, para mim principalmente, então você chegava a fazer uma avaliação física na casa do cliente. Não sabe nem o que você vai encontrar lá. Exato. Não, vamos fazer aqui na garagem, nada, passa o carro, tira as coisas, aí você tá fazendo, passa o cachorro, do nada chama a avó, e era uma experiência, para mim não era muito boa, mas tentava dar a melhor experiência para o cliente nesse momento. Mas olha, foi mais ou menos assim, vendo uma oportunidade de uma coisa que eu gostava de fazer e que as pessoas não estavam fazendo bem. Sim. Até hoje ainda não fazem muito bem essa etapa da avaliação física, que é entregar o que a gente aprende lá na faculdade, na Universidade de Educação Física. Olha, Thiago, eu de longe não tô querendo discordar de você em nada não, tá? Mas vou até falar, olhando para você ali, você percebe como que é intuitivo já a veia empreendedora do Dr. Thiago? Ele disse que ele virou a chave depois que ele começou a empreender, mas ele começou a empreender muito antes, né? Sim. Ele já traçou uma meta de carreira, começou a empreender em si mesmo na carreira. Ó, minha meta era faculdade, era ter os proventos, né, financeiros que desse para segurar o rojão ali da família e tudo mais. Ou seja, então você já estava empreendendo ali, já toda uma trajetória, né, fazendo antes ali. E é impressionante como que a gente, ouvindo a história de outros empreendedores, inclusive não obstante a sua também, como que isso já está na veia, né? Parece que já vem de fábrica. A gente já começa a empreender de forma intuitiva, e aí quando vira a chave você começa a empreender de forma intencional, né? Com muito mais força. Então foi nesse momento que você percebeu que realmente, poxa, eu vou empreender de forma intencional a partir daqui, né? Foi quando entrou para a faculdade, recebeu uma reprimenda ali dos pais. É normal, e assim, vários cursos acho que acontece isso, mas existe oportunidade, né? Sim. Olhando um pouquinho para a história, depois, né, tentando refletir um pouco sobre isso, eu percebo isso que você falou, né? Um pouquinho dessa veia empreendedora. Por exemplo, meu primeiro estágio tinha nada a ver com educação física. Então, no primeiro período, eu precisava pagar minhas contas, apareceu uma oportunidade de um estágio numa loja de departamento. Tem nada a ver com educação física. Para dizer que não tinha nada, o meu estágio era uma grande loja, ela existe aqui em São Luís, e ela tem vários setores, no masculino, feminino, calçados, e a única coisa que tinha a ver com educação física é que eu estava no setor de esportes. Então, isso já aproximava. Mas eu aprendi muito. E lá, né, tem uma frase que eu gosto muito do Geraldo Rufino, que é um grande empreendedor. Maravilhoso. Gigantesco. Que quem não conhece, uma dica, segue ele lá, ele tem umas dicas de empreendedor bem legal, e ele fala, o melhor lugar para você empreender no CNPJ dos outros. E aí, sem querer, eu fazia isso, por exemplo, eu estava nessa loja de departamento, não tinha nada a ver com educação física, e aí, na faculdade, eu comecei a ver uma disciplina que era ginástica laboral. A gente estava até começando aqui mais cedo. Sim. E aí deixa eu ver se eu consigo aproximar, porque quando eu estava no meu estágio, o que eu tinha que fazer? Era arrumar vitrine, arrumar depósito, vender, esse era o meu dia a dia de estágio. Aparentemente não tinha nada a ver. Aprendi bastante, acho que o meu gerente na época
Foi fundamental para aprender muitas coisas e me desenvolver. Mas aí eu apresentei um projeto de ginástica laboral para implementar na empresa. E eu comecei a aproximar e comecei a empreender ali dentro. Então, vou tentar aproximar do meu dia a dia. Eu era um cara muito tímido, tô aqui nas câmeras, mas se pensar lá atrás, eu tinha vergonha de apresentar trabalho, era uma loucura. Né? Hoje eu já estou um pouquinho mais solto, mas ainda um pouco nervoso. E eu tinha vergonha de atender os clientes. E aprendi lá também isso. Então, se o meu chefe, vai atender aquele cliente. Eu digo, não, chefe, se a pessoa quiser, eu vou ficar aqui do ladinho e ela me chama. Porque eu tinha vergonha de o cliente dizer, não quero nada, eu tô só olhando. Então, eu não queria ter esse feedback aí. Mas o que acabou acontecendo, e foi bem legal também, eu comecei a vender mais do que os vendedores, apesar de eu não ter meta. Não recebia nada por isso, eu passava meta dos vendedores. Mas eu percebi que, como eu era muito... curioso, eu estudava sobre os esportes. O diferencial dessa loja, hoje tem os esportes, você consegue comprar tudo na internet, mas nessa época, 2007, no número que eu entrei, você tinha poucas lojas que tinham todos os tipos de esportes. Lá tinha boxe, squash, coisas que não tinham, e tênis, eu nunca não sabia nem nada de tênis, né, elite e tal. E aí mas eu gostava de ler, estudar. E aí eu ia estudar sobre esses esportes e eu vendia mais. E aí eu propus um outro projeto, que também tinha uma questão financeira, que ainda apresentava um projeto de aumento na bolsa de estágio. Eu digo, quero aumentar mais a minha bolsa. E aí eu pedi pro chefe, consegue com os fornecedores uns kits, uns brindes, né, da Nike, e eu vou fazer uma apostila de o que eu estou estudando e eu entrego para os funcionários para eles estudarem, a gente faz um quiz com eles e depois a gente vai conseguir aumentar essa venda, quer ver? E aí, dito certo, a gente conseguiu fazer, eles adoraram a brincadeira de perguntas e respostas, eles aprenderam sobre o esporte, eles venderam mais e o setor foi um dos melhores daquele ano de vendas. E ali você já estava fazendo campanha de marketing, né? Planejamento ali de ação, de venda. De venda, mental, cross-sell, upsell, essa parada toda. Maravilhoso. Muito interessante a tua fala sobre aprender sobre o teu produto, né? E aí você conseguiu se destacar em relação aos vendedores, mesmo que a tua função não fosse vendas. E aí a gente passou pra galera e eles começaram a implementar isso lá na empresa nessa época depois. Poxa, olhando assim, né, pro passado, você vê ali o teu background ali sendo formado, né, todas as suas expertises, e de novo, valida a tese do Rufino, né? E aí, então você estava empreendendo ali no CNPJ do patrão, validando suas teses, exato, validando ali, criando condições favoráveis para um futuro que chegaria muito em breve. Naquela época você já imaginava assim? Nada. Claro, todo mundo coloca um sonho. Não, depois de formado eu quero ter uma empresa que vai fazer isso. A gente bota ali, mas realmente... Sem muito compromisso inicialmente, né? Só... Muito, muito distante, né? Até porque na educação física, nessa época que eu entrei, ainda não se tinha essa valorização da atividade física para a saúde, não tinha essa valorização do personal trainer. Na minha época, quando eu me formei para ser personal, poucas pessoas tinham, não achavam que era importante fazer esse investimento. Hoje é um outro mercado. Que seria a minha próxima pergunta, Thiago. Aí o Thiago se formou, aí virou uma mão de obra qualificada e desempregada para o mercado. Exatamente. Foi assim contigo também? Exatamente. Aí você se forma. Então, por isso que a gente estava falando, né, sobre metas, e a gente acha que, né, se formar é uma meta, é um meio. Aí você tem que buscar, né, estar sempre se capacitando, se desenvolvendo para ir atrás desse fim. E aí eu saí, e aí, claro, processo seletivo, concurso e tal, fiz um processo seletivo na época para o SESI, né? Legal. E comecei a trabalhar em algumas academias, né? Comecei com as academias bem pequenininhas de bairro. Lembro de uma oportunidade, foi bem legal. Acho que eu fui o primeiro professor. Tinha uma academia de bairro, né, lá na Alemanha, que era uma academia só para mulheres. E a primeira vez acho que eu fui bem no processo seletivo, me colocaram, eu trabalhei nessa academia um tempo também. E aí foi uma experiência legal em todos os locais que eu passei. Mas eu gostava dessa avaliação física. E aí eu disse, não, mas isso aqui eu vou fazer para eu poder ter o meu a mais, não depender, e eu já estava empreendendo nesse processo. E aí eu comecei a fazer avaliação física a domicílio. E aí eu tenho uma outra fase que eu gosto muito também, que é da Disney. E eu acho que talvez isso que tenha feito, do Walt Disney, que tenha feito dar um pouco certo. Eu não sabia nada sobre marketing, nada sobre vendas, né? Mas a frase que ele fala, eu gosto muito, é que ele fala o seguinte: faça tão bem feito que você faz, que as pessoas queiram voltar e trazer outras pessoas para ver o quão bem você faz aquilo que faz. Então, a minha ideia sempre foi entregar uma experiência muito boa naquela avaliação física que o pessoal não estava acostumado, porque o que o pessoal costumava fazer, e até hoje tem gente que acha que a avaliação física é só passar a fitinha e dar aquela beliscada, e aí eu fazia uma experiência diferente, prescrevi o treino de forma diferente, e isso foi fazendo os clientes indicarem outros clientes. E foi assim que acabou ficando minha agenda cheia. Posso fazer uma inflexão, inclusive, sobre a sua fala da avaliação física? É uma das minhas maiores frustrações, é a avaliação física. Eu vou te explicar por quê. Diga.
A maquininha nem pega. Aqui não muda muito, é um pouquinho... Isso, Então, a primeira avaliação física que eu fiz, e geralmente tem aquela maquininha, né, o grampo, sim, que mede o tecido adiposo. Quando eu vi que o grampo nem... não pegava não quase dava, nada. Nem pegava eu no falei, tecido. aí eu fiquei assustado, eu olhei, isso é normal. Aí o avaliador deu uma risada muito forte lá e eu falei, meu Deus, eu não sei se ele tá rindo de nervoso, Ou se vai dar se o certo. meu caso é terminal. Mas enfim, foi feito outros exercícios lá. Mas, de novo, é um processo ali que a gente vê na avaliação física, né? Pelo menos para mim, do ponto de vista do cliente, que eu fiquei sem chão, que era a minha primeira vez, eu não sabia como é que funcionava, né? Mas voltando de novo, Thiago, é muito interessante que você já planejava ali uma experiência desde do teu primeiro serviço, né? Tô empreendendo ali de forma solo ou já empreendendo na profissão, nas academias, né? Nos serviços que você teve, sempre na entrega diferenciada. Experiência. Isso é muito legal. Quando você... Tainara, por favor. Inclusive, eu gostaria de dar outra pausa aqui. Diga. Eu gostaria muito de agradecer. Hoje nós temos aqui uma audiência super qualificada. Com certeza. Tá bom? A gente está aqui fazendo podcast, mas nós temos uma audiência que, infelizmente, não é um programa de auditório, senão eu mostraria para vocês. Mas hoje nós estamos recebendo aqui a Dona Alice. Falei certinho o nome? Exatamente. Exatamente, que é a esposa do Dr. Thiago, está acompanhando ali. E temos também uma pessoa do marketing, né, da empresa que está aqui captando, fazendo os aftermovie. Gostaria de fazer uma menção, mas a minha mente fraca fez eu esquecer o nome. Qual que é o nome dela, a Isabelle, Thiago? a Isa. Isabelle está aqui fazendo toda a captação. Enfim, vocês vão poder acompanhar também, né, depois no Insta, nas redes sociais. Exatamente, da Doutor Exercício. E aí a gente já começa a dar spoiler, né, do negócio que vem a seguir. E, Thiago, como foi esse salto maior, né, para você sair ali de um trabalho e tal, talvez de carteira assinada ou como autônomo, para de repente dizer assim, cara, vou empreender um negócio aqui já do meu tamanho, ou então, eu sei que ninguém começa grande, né, mas, enfim, pelo menos a maioria das pessoas não começaram grande. Mas em que momento você deu essa virada de chave e disse, cara, eu vou chutar, estou fazendo isso para os outros, vou fazer para mim mesmo e vou empreender aqui com o meu DNA, com minhas ideias malucas e vamos ver onde é que vai dar. Como é que foi essa virada aí? Foi meio sem querer, tenho que ser bem sincero, né? Como eu falei, a gente olha para trás e vê essa veia empreendedora, Sim. Mas na hora você tá fazendo o seu dia a dia, né? Eu acho maravilhoso a tua honestidade, que, enfim, tem muita gente que diz assim, eu planejei esse Exato. ponto. Você tá fazendo algo que é muito natural para ti, Exato, né? tava resolvendo os problemas, né? Então, 2016 foi essa virada de chave. E aí foi muito complexo. Em 2016 eu tava no SESI, né? Eu dava aula de vôlei e tal. Tava bem tranquilo, mas eu queria ainda seguir aquela meta que eu falei pra vocês, que era fazer o mestrado. Sim, e o legal. meu orientador disse, você fica aqui o dia todo na UFMA ou você não consegue fazer o mestrado. Você precisava ficar lá para cair em laboratório, essas coisas todas. E isso é muito normal com quem faz mestrado, tá? Exatamente. Se tratando de UFMA, perdão, eu Pode trabalhei lá complementar. um tempo, é normal até para o estudante da UFMA, né? Exatamente. Às vezes o estudante tem que escolher, olha, ou eu vou me graduar ou eu vou trabalhar, que não Sim, dá. Não a dá carga mais. horária é Exatamente. muito pesada. E os horários, né? Às vezes você tem intenção de fazer um curso noturno, mas só tem a cadeira de manhã ou tarde, ou os melhores professores estão naquele horário, e aí você tem que Exato. tomar essas decisões. Exatamente. E eu imagino que foi uma decisão difícil, né? Aí foi essa decisão. Então, eu larguei os empregos fixos, né? E fiquei, vou dar aula de personal, vou enfatizar essa avaliação física que está dando certo para eu ter a receita e vou passar no mestrado e ganhar uma bolsa, porque eu também nem tinha certeza de passar. Eu tinha que ir para o laboratório antes, o professor me aceitar como um possível orientando dele. Né? É outra concorrência. Não era garantido, né? E aí, essa foi a decisão. Pedi minhas contas, beleza, só que como os desafios podem ficar um pouquinho mais difíceis, né? A gente teve uma bênção e hoje a gente agradece muito a Deus, mas acabou que, né, a gente veio uma gravidez que não estava desejada. A gente viu que ia nascer nosso pequenininho e eu precisava me organizar. Pelo menos não foi planejado. Mas hoje, né, eu posso dizer que é o que também diferencia a gente para dar mais gás ainda e se organizar para sustentar a família que estava como projeto. E aí em 2016... Em 2015 eu saio, em 2016 nasce meu filho, eu resolvo abrir a minha sala de avaliação,
Teve um incidente também, nesse corre-corre, já fazia avaliação na cidade toda, bati o carro, e eu disse, não, agora a gente precisa ter um espaço para receber os clientes, vai ficar mais seguro, para a gente poder ter a renda para pagar as contas todas. E aí foi em 2016 que eu resolvo, inicialmente, não abrir uma academia, não achei que eu tinha nem condições para isso. Alugamos uma salinha pequena, colocamos equipamentos para fazer uma boa avaliação e tentar fazer com que esse negócio desse certo. Então, 2016 foi esse processo. A academia mesmo foi sem querer também. Mas uma coisa que a gente pode deixar é que nada é sorte ou nada é sem querer, no final das contas. Você tem que estar preparado. Então, se você está preparado, aquela oportunidade passa e você consegue pegar. Tem aquela história do cavalo selado, né? Que passa, se você estiver preparado, você consegue, às vezes ele passa e você não consegue pegar ele. E aí, em 2017, um conhecido amigo meu, conheci ele, mas era muito mais amigo de um amigo meu, me chama e diz, Thiago, eu tenho uma academia pequena num sítio aqui em São Luís, eu queria que tu alugasse. Ele era um conhecido, que eu tinha feito a avaliação dele, conhecia só pela avaliação física. E aí eu fui lá olhar, espaço lindo, espaço grande, gramado, piscina, uma academia pequenininha com alguns equipamentos. Ele, Thiago, tudo isso aqui, você pode usar aqui para fazer funcional nesse gramado, fazer aqui a piscina para fazer o que você quiser, aqui a sala de avaliação, aqui a academia. Aí eu olhei assim e eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui não. Aí eu fui embora, nem dei confiança para ele. E aí sumi. E aí demora muito ele meu amigo pede, ei, cara, eu quero falar contigo lá, vai lá falar com ele. Fui lá falar com ele, eu digo, e ele, o que foi que aconteceu, Thiago? Eu digo, amigo, eu não vou nem te perguntar quanto é que você vai me cobrar, mas eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel. E aí ele disse, tá, quanto é que tu tá pagando o teu aluguel lá na tua sala? Eu digo, tô pagando R$600. Ele, pois pronto, tá aqui, tudo isso aqui por esse preço. Como é que dizia não? Né? Aí eu aceitei, a gente começou a comprar as coisas no cartão de crédito, não sei o que, pra ajeitar a academia, e a gente resolveu abrir a academia. Puxa, cara. Uma proposta irrecusável, hein? E aí a gente estava preparado, eu sabia que eu tinha condições, não tinha a verba necessariamente, e o tempo estava um pouco aperreado, que nesse momento estava fazendo mestrado e tentando fazer a coisa dar certo, porque o objetivo ainda era o mestrado. Eu só fui virar a chave mesmo, 100%, depois terminou o mestrado, tive a oportunidade de dar aula, em faculdade, e aí vi que não era bem o que eu estava imaginando, e que para eu atingir minha meta talvez ia demorar muito mais dando aula na faculdade, e se a empresa desse certo, a minha meta, sustentar minha família, que era o que eu precisava agora, seria muito mais fácil com a empresa avançando. Thiago, tu acreditas em lei da atração? É. Tu acredita? Acredito. Rapaz, mas foi acontecendo, né? O ambiente foi sendo preparado por causa da meta que você traçou, né? Teu objetivo. Exatamente. O ambiente você foi atraindo, o ambiente foi te favorecendo. Exatamente. E de novo, eu volto a resgatar tuas palavras. Foi muito assertivo. Você fez uma avaliação tão bem feita que o teu cliente... Exatamente. Queria que eu fosse. Ali não era um espaço que ele costumava alugar. É porque o sítio tinha um custo e ele... eu acho que eu poderia alugar essa academia. Mas quem é de confiança ou quem eu acho que faz um trabalho muito bom? O Thiago. E aí ele me chamou. O que eu não tenho dúvida que foi muito relevante para o início da tua trajetória, né? Como empreendedor. E aí você trouxe aqui algumas questões sobre entrega, sobre experiência. E isso me chamou a atenção. Em que era pautada a tua experiência? Quais valores, quais pilares você trazia para o teu cliente nesse momento? O nosso pilar principal realmente era o foco no cliente, então entender a necessidade dele. Na maioria das vezes, como a gente vê, a questão da avaliação que você falou, o pessoal faz aquilo que todo mundo faz, eu precisava entender o que meu cliente precisava. Então, uma avaliação física entendendo as lesões, as dores, para poder ter os dados necessários para prescrever o treino dele. O nosso grande diferencial sempre foi isso, né? Colocar ele no centro. Hoje, falando da nossa academia, por exemplo, quando você vai a qualquer academia, qualquer uma de rede ou de bairro, o que você está fazendo é alugando as máquinas. A nossa não. Você está contratando um serviço de cuidado para aquela pessoa. Então, esse era o que a gente fazia no início, antes com a consultoria e tal, e hoje a gente faz lá na academia. Muito legal. Muito bom. E aí, a partir daí, quando você começou a empreender já nesse local lá, já nascia... Se fosse só isso aí tem mais desafio. Como empreender tem desafio. Não abrir academia lá. Lá, não, acabei não conseguindo abrir. Por quê? Aí eu comecei a comprar as coisas, comprar os pesos, comprar um piso novo para ajeitar lá a academia, mais uma esteira e tal, não sei o quê. E aí, nessa época, 2017, não sei se vocês lembram, foi aquele problemaço que teve de zika, chikungunya, dengue, teve aquele surto. E eu não tinha ido lá à noite. E aí eu fui um dia à noite levar umas coisas, muito mosquito. E minha ideia inicial era fazer uma academia para idosos. Eu digo, não vai parecer um idoso aqui. E eu comecei a ver um monte de problema, né? Era um sítio lindo e tudo mais, mas estacionava na frente, você tinha que andar um espaço bem, bem grande para chegar na academia. E aí, se chovesse, o pessoal ia ter que ir na chuva. Eu comecei a ver os problemas.
Ele soltava os cachorros à noite, aí chegava lá de manhã um monte de cocô de cachorro. Como é que eu vou limpar esse cocô de cedo? O pessoal vai passar no meio do cocô, a experiência não vai ser boa. Aí eu vi, não vai dar certo. Mas essa pessoa era, né, eu agradeço muito ele é até nosso aluno hoje, eu agradeço muito ele, eu digo, cara, vou ser bem sincero, não vai dar certo. A gente vai ter que abortar o projeto, mas eu não vou poder mais voltar. Agora eu comprei um monte de coisa, tem um monte de coisa para pagar. Você não quer me vender as coisas? Aí ele foi, né, Deus, né, colocando pessoas maravilhosas na nossa vida. Ele, não, Thiago, eu te vendo tudinho, fez um preço muito bom, parcelado, para pagar quando a academia abrisse, e aí eu tive que olhar um outro local. Aí a gente acabou a primeira unidade, a gente abriu ali na Galeria Vicênia, ali próximo do Golden Shopping, acabei mudando para lá, levando todas as coisas para lá, né? Eu tenho até umas máquinas que ele vendeu, que hoje elas estão fora do padrão da academia, mas eu tenho um apego emocional com essas máquinas que ele me vendeu. Eu imagino. Fica ali como memorial da sua história, né? Exatamente. E aí é assim que a gente acabou abrindo a academia mesmo. Thiago, e nesse momento que nasce o nome que a gente conhece? Não, o nome foi desde o comecinho. É? Desde a sala de avaliação, era Doutor Exercício. A gente foi ajeitando a logo no começo, a gente contratou uma pessoa e eu não sabia nem o que eu queria, então ele fez qualquer coisa. Claro. Depois a gente foi entendendo melhor e fazendo a marca do jeito correto. Assim, também tem que dar essa menção ao Sebrae. O Sebrae ajudou muito a gente nesse começo. Então a gente teve a oportunidade de participar de vários ajudas. Eles têm um programa lá, chama Sebrae Tech, é muito bom. Legal. Você consegue de tudo. Suporte para branding, para arquitetura, para planejamento. E aí o legal é que você solicita o projeto, eles te mandam várias empresas para fazer o orçamento, o Sebrae paga 60%, 70% do valor, você paga 30% e ainda paga parcelado. Era o que eu ia te falar, né? É uma observação, o Sebrae, nesse aspecto, para você que está começando a empreender, Sebrae... eles não te cobram nada para conversar. Esse é o primeiro aspecto, né? Você senta lá, toma um café, toma uma água, conversa de graça, e aquele profissional que vai fazer o briefing com você vai te dar os encaminhamentos, né? Vai te apontar caminhos. E mesmo apontando os caminhos, né? Depois que faz o raio-x, eles te recomendam empresas onde o próprio Sebrae, com verba, enfim, que ele consegue arrecadar, custeia ali, né, de 60%, 70%, pelo menos 50% eles vão custear, o que é muito bom. Ajuda muito para quem está começando. Você tem uma consultoria especializada, né, para você começar ali, pelo menos entrar no teu negócio com o pé direito ali, com mais chance de dar certo, até porque não importa qual é o modelo de negócio, hoje a concorrência, né, pelo acesso à informação, é muito grande. E é muito importante você ser o mais assertivo possível, né? Ajudou muito a gente, tudo. Então, Thiago, Doutor Exercício hoje, qual que é o grande diferencial? Além da avaliação, é claro, que a gente sabe que não tem para onde correr, né? O teu DNA vai estar ali, a tua forma de ver, a tua visão, né? Enfim, o teu DNA está impregnado, imagino que desde a logomarca, né, até a linguagem que os colaboradores falam, enfim. Qual que é o grande diferencial hoje do Doutor Exercício? Primeiro, vou falar como um consumidor, né, um consumidor desse produto. Quando a gente fala de Doutor Exercício, pelo menos quando eu ouvi falar no primeiro momento, a minha visão é mais uma academia, só que elitizada para classe A, B, enfim. Essa é a visão, desculpa, tá, Thiago? Do José, como quem ouviu falar pela primeira vez do Doutor Exercício e deu uma pesquisada no Google, eu falei, opa, fica num local aqui que é privilegiado, será que eu vou conseguir pagar isso aqui? Então esse foi o pensamento do José, classe C, né? Então, mas vamos lá. Qual que é o grande diferencial? Gente, eu estou fazendo essas provocações porque talvez essa seja uma dúvida sua. Talvez você tenha esse mesmo pensamento, tá? E eu imagino que você já deve ter se deparado com isso outras vezes, né? Não, então, com certeza. A Doutor Exercício é mais uma academia com o mesmo foco nas máquinas, nos exercícios. Como é que funciona? E eu estou te levantando essa escada aí para você subir, porque eu sei que o trabalho é diferenciado. Por favor, Thiago, fala mais sobre isso. A gente tem alguns serviços, você falou, avaliação física, né, a consultoria ainda está lá, e ela acaba sendo mais uma forma de você acessar, mesmo treinando em outro lugar. Mas falando um pouquinho da academia em si, então, a gente, depois que abriu a academia em si, foi testando o que a gente precisa fazer para ter uma experiência boa, né? Eu vou dar, antes de falar um pouquinho mais dela, mas uma outra inovação que a gente tem, que parece que a pessoa pensa que inovação é a mesma coisa que tecnologia, talvez é interessante. Né? A gente tem uma inovação gigantesca que são macas para pessoas, por exemplo, idosos ou pessoas com lesões, para elas poderem fazer exercício deitado. Então, imagina você, quer levar sua avó, seu avô para uma academia, um idoso mais robusto, que tem um pouquinho mais de peso, e ele vai começar com exercícios mais fáceis. Mais fácil seria deitado, onde eu tenho menos sobrecarga da gravidade em cima da minha coluna, por exemplo.
E se eu for deitar um idoso hoje numa academia qualquer, tradicional ou de rede, você tem duas opções. Ou você tem o chão, que depois pode ser uma dificuldade para levantar, ou aquele banco fininho, que às vezes ela não consegue se equilibrar. E aí a gente tem uma inovação que seria colocar as máquinas, ou seja, eu estou pensando naquela pessoa. Então, o nosso diferencial é uma academia com espaço reduzido, não vai ser uma academia gigante. É uma academia que são no máximo 4 alunos por horário, com 3 profissionais nossos acompanhando esses 4 alunos, para que ele possa ter o exercício mais adequado para ele. A gente defende muito que esse seria um remédio. Como remédio tem que se dar na medida certa à pessoa certa. Se você for para a farmácia comprar qualquer remédio que você está com dor na barriga, não vai dar certo. E também, se você tomar a dosagem a menos, não vai dar efeito. Ou se dá uma dosagem a mais, vira veneno. É a mesma coisa da academia. Quando você vai simplesmente para a academia puxar e empurrar peso, você vai ter, às vezes, esses vieses, né? De você poder se machucar ou de não ter nenhum benefício, tá? Então, esse é o nosso diferencial. Quando a pessoa chega lá na academia, a gente vai medir os parâmetros de saúde. O ideal seria isso. A gente aprende isso na faculdade. Eu sei que algumas doenças, elas são silenciosas, os hipertensos. Até pessoas a descobrir que é hipertensa, ela já teve muitos sintomas. Diabético também. Então, a gente mede a pressão de todo mundo antes de começar a treinar. Né? A gente mede a glicemia dos diabéticos também, a gente não mede todos, porque se já, o pessoal não quer ir para academia, se toda vez que tiver que treinar, tiver que furar o dedo, o José não vai treinar. Então, isso aí eu só treino de quem é diabético realmente tipo 1, que precisa estar acompanhando essa variação. Perfeito. Oxigênio, a gente mede todo mundo antes da questão do Covid, que reduzia a questão da oxigenação, a gente está acompanhando a galera também. Se a pessoa tem alguma outra doença que está relacionada ao estresse, a gente vai fazer um teste de estresse, que hoje a gente faz pela frequência cardíaca, mas a gente também está vendo tecnologias a mais, como a termografia, para a gente poder também estar acompanhando. Então, depois que a gente medir esses parâmetros de saúde, aí a pessoa vai estar liberada ou não. Tem gente que a gente manda para casa, que ela não sabia que ela tinha um problema de pressão e que ela não deveria treinar, que ela deveria primeiro fazer uma avaliação mais detalhada. E aí o pessoal vai para academia e simplesmente vai lá puxar, empurrar peso, às vezes está correndo risco. Como eu falei, remédio, mas a mais ele pode fazer efeito. Então, se eu estou com a pressão alta, isso vai fazer ele subir mais. E aí isso não vai ser interessante dependendo da condição dele. Depois disso, aí ele vai fazer a parte aeróbica, que ele precisa fazer direcionado para ele. Se tem lesão no joelho, é mais interessante a bicicleta, é mais interessante a esteira. Depois ele vai fazer o treinamento de musculação, né? Antes disso, a gente também faz uma preparação de movimento, na verdade, onde a gente alonga, fortalece, libera os músculos para que ele possa fazer o movimento mais adequado, porque a gente defende também que a gente não pode colocar sobrecarga em disfunção. Por exemplo, agachamento é um exercício maravilhoso. Todo mundo passa geralmente para todo mundo. Mas se eu toco o movimento errado, também é o que mais machuca. Então, é um dos exercícios que estão no hype, né? Todo As mundo... mulheres só falam de agachamento. Mas se eu faço o movimento errado no meu pé, só no pé, eu só posso fazer o meu pé pode, né, entrar quando eu faço agachamento. Sim. Olha o meu cotovelo já entrando. Então, o meu pé entra, o joelho entra, aí força lá a coluna e eu colocando peso, isso é um risco. Então, eu preciso preparar esse movimento antes. Aí depois a gente vai fazer a musculação, os equipamentos de musculação igual as outras academias, só que a gente tem menos, a gente tem os que precisam. E depois a gente faz uma volta calma. Aí é a parte que a galera geralmente gosta. A gente faz uma liberação miofascial, um alongamento, um relaxamento. Por quê? Eu preciso medir os parâmetros de saúde de novo. Eu fiz exercício, subiu o estresse. Então eu preciso dar uma relaxada. Aí depois eu meço os parâmetros de novo. Aí eu libero ele para casa. Então tem toda uma metodologia nossa própria que a gente colocou para que a gente possa dar essa experiência para o cliente. Eu tava toda hora, você tava falando, eu tava olhando pra Tainara, porque ela é uma pessoa que fala bastante de experiência do cliente. Aí eu tava te olhando e vendo o rostinho dela rindo aqui na minha mente. Sim, eu acho sensacional as tuas falas, porque dá para perceber que a tua preocupação com o cliente desde o primeiro momento, né, em toda a trajetória que ela vai passar contigo, você tem um cuidado muito grande, desde o atendimento, desde como vai ser a entrega, como que vai ser a experiência da pessoa no dia a dia, né, inclusive... Eu não posso deixar de falar que ele trouxe hoje pra gente um dos equipamentos para fazer uma demonstração que achei muito, muito interessante, produto diferenciado, que ele mostrou pra gente ao vivo, como que mede o nível de estresse. E isso não é algo que a gente costuma ver nas academias, né? É verdade. Ele, inclusive, falou agora há pouco, né, na última fala, justamente sobre... fazer essa mensuração de estresse e tudo mais. Ele fez um teste conosco, eu vou pedir só para ele levantar ali, apontar para a câmera ali. Ele está usando um smartphone, tá? Com alguns equipamentos acoplados, provavelmente algum software especializado, que ele nem precisa dizer o nome, tá bom? Uhum. Mas olha só, ele faz uma leitura ali da mão, a gente vai projetar já a captação que nós fizemos, é onde ele fez a medição, a aferição aqui do meu nível de estresse. Isso, e da Tainara também. Pode projetar, Flop, pra gente? Detalhe, gente, Flop é o nosso
como é que eu posso dizer, cara? É o cara que salva a vida da gente aqui no podcast, Nosso né? Ele é o nosso editor, nosso cameraman, nosso filmmaker. o homem que trata o áudio, que projeta. Olha aí, essa é a primeira, né, Flop? Isso. Então essa aqui é a da mão do Tainara. José. É do da José? Tainara? Eu acho que é do José. É do José? Da Tainara. Ah, tá, A minha. desculpa. Pode falar um Posso pouco mais explicar? pra gente? Então, aqui nessa imagem, vocês vão ver aqui a mão da Tainara e vocês vão ver também aqui a grade de cores. A grade de cores está justamente mostrando a temperatura. Quanto mais branquinho lá e vermelho, tá quente, e aqui roxinho, azul, vai ficando mais frio. Então, vocês podem observar que as extremidades aqui, as pontinhas dos dedos da Tainara estão bem frias. E aqui na mão já está mais quente. O que seria o esperado? Que ela tivesse mais quentinha, ela está bem fria a ponta dos dedos. O que explica isso? É que, na verdade, ela está com uma carga de estresse alta, o corpo dela já está aqui preparada para lutar ou fugir, a adrenalina dela está lá em cima, e isso, né, não está bom, né, está estressado. Interessante que ela não tivesse, por quê? O estresse, ele é bom, ele vai dar ideias, ele vai ser importante para a gente, né, solucionar problemas e tudo mais. Mas em excesso, tudo em excesso, na verdade, faz mal, né? Em excesso, ele vai trazer um cansaço, uma fadiga para ela, o que pode não ser bom. E aí que ela precisa de uma válvula de escape. Ela poderia fazer exercício, estamos aqui à disposição, com academia, mas também pode ser qualquer esporte. Você que está estressado, ó, se você fizer um esporte, se você correr, se você fizer uma caminhada, já vai ser interessante para você diminuir essa adrenalina que está lá em cima. Legal. Muito bom. Maravilha. Ainda bem que eu tenho um doutor exercício aqui. Deixa eu perguntar aqui pro... Aqui tem uma foto minha, dá até para ver se a pessoa dormiu bem aqui, ó. Quanto mais quente está aqui próximo dos olhos, significa que a pessoa não dormiu bem. Então a gente consegue até saber se ela não está fadigada ali. Você tem que falar essa informação de novo. Fala, por favor, Thiago, fala mais sobre essa imagem. Tem muita gente que vai acompanhar isso aí. Inclusive, eu vou encaminhar isso para várias pessoas. Inclusive, eu vou fazer um corte sobre essa fala só para encaminhar. Exatamente. Por favor, Não, Thiago. a gente consegue avaliar muita coisa na termografia, mas, por exemplo, aqui próximo dos olhos, vocês percebem que está bem branco, né? Mais branco lá, mais quente. E aí, quanto mais quente tiver aqui, se tiver muito quente, tiver muito branco, como é o caso aqui, significa que a pessoa não dormiu bem. Então, ela tá, e aí é um possível cansaço. Pensando no treino, se eu tô cansado, será que eu preciso dar muito estresse ou menos estresse? Eu consigo dar a dosagem melhor. A gente não falou que seria interessante? Perfeito. Mas aqui dá para ver sinusite, rinite, enxaqueca, se tá ansioso. Então, se a temperatura aqui na parte temporal está muito acima, aqui na testa, e aí tem as referências, quais são os graus adequados, né? Eles falam que os estudiosos mostram que temperaturas acima de 35,5 aqui na parte da testa, Sim. já poderia ser um indicativo de ansiedade, Legal. por exemplo. Ou seja, você, além de fazer a aferição, você já tem todo um mapeamento, né, com base nas cores, com base nas temperaturas, de possíveis causas e também desdobramentos, né? Disso, poxa, isso é muito legal. E aí, eu vou dar uma pausa aqui na nossa fala e vou fazer uma pergunta pro Flop. Flop, você pode voltar lá pra gente, fazer os enquadramentos, enquanto isso eu vou fazendo aqui uma pergunta pra Tainara. Tainara, você que é garota de academia, já tinha percebido alguma entrega parecida com isso? Não, inclusive já frequentei algumas academias. Por favor, não vai falar o nome de nenhuma. A gente não faz exposição aqui, mas eu já fui em algumas que nem se compara ao nível de entrega que ele fala, né, que ele dispõe para o cliente desde esse momento aí. E aí eu iria devolver a pergunta para ele, mas eu vou guardar ela para te passar em breve, sobre a reação do teu cliente quando ele recebe essa tomografia, porque não é algo comum, né, nas academias. A gente chega, faz a biopedância, faz alguma aferição ali de pressão, de altura, medidas, e muitas vezes a gente não consegue ter um acompanhamento, né, na rotina ali de um profissional do teu lado, te ensinando os exercícios. Eu mesmo no início fiz muito exercício errado, e aí às vezes para quem está começando é um empecilho, né? É uma dificuldade para você dar procedimento ali no exercício, desmotiva. Nem todos os dias a gente está no mesmo nível, como ele trouxe aqui, nos mesmos níveis de estresse, nem todo dia a gente dormiu bem, está com algum problema. E tudo se torna motivo para você não ir para academia, para você não ter consistência, né, no hábito. Então, como que é para o teu público receber essa tomografia e enquadrar isso no seu perfil de exercício? Eu queria só fazer uma observação para a Thay antes do senhor responder, me perdoe. Não é uma tomografia, tá? É uma avaliação térmica, não é isso, doutor? Isso, desculpa. Uma termografia. Termografia. Perfeito. É isso aí. Na verdade, a gente trouxe spoiler aqui. Na verdade, um dos outros diferenciais do exercício é que a gente está buscando sempre
inovação. Inovação. Né? E nem sempre a inovação é tecnologia, embora essa seja. Eu já observo que tem muita inovação no processo. Exato. Tem muita coisa mesmo no seu processo que é diferenciado e lógico, vai trazer muitos benefícios pro usuário, né, pro paciente, se é que a gente pode chamar assim. Então, eu já observo muita inovação no processo de fazer academia ou de fazer saúde ali, né, de assessoria de saúde. E a maioria das pessoas sempre associa, você falou muito bem no início, que associa inovação com tecnologia. Nem sempre tem a ver. Exatamente. Né? E isso aí é muito legal, embora as pessoas talvez não percebam o processo de inovação no primeiro momento, mas na hora que ele entra e começa a fazer ali, opa, que isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. Isso aí me chamou a atenção demais. Desculpa, doutor Tiago, por gentileza, continue. Não, é isso mesmo. Esse aqui ainda é um spoiler que a gente está trazendo, a gente ainda não inseriu isso aqui. Agora a gente é uma franquia, né? E agora eu não posso mais simplesmente mudar as coisas do jeito que eu fazia antes, né? Então antes eu era simplesmente dono de uma academia, a gente ainda não chegou nessa história, como é que virou franquia, né? E foi sem querer também, pessoal. Eu nunca tive essa ideia de virar franquia. E aí hoje eu preciso validar com o pessoal da parte toda operacional nossa, para depois implementando nas unidades. Mas a ideia dessa inovação aqui, por exemplo, é uma dor que a gente tinha lá no dia a dia da nossa avaliação. Então, o grande diferencial é que a gente tentava entender o nosso primeiro foco quando o cliente chega é tentar resolver a dor dele. A dor que a gente fala que ele tá... Hoje, dificilmente alguém não tem uma dorzinha no ombro, uma dor na coluna, uma dor no joelho. E às vezes esse cliente chegava na academia e ele não tinha feito ainda uma tomografia, uma ressonância, nada. Isso eu tô com essa dor e eu acho que é isso. Aí a gente, dentro da nossa avaliação, a gente já fazia uma boa anamnésica, um bom questionário, uma boa investigação, para a gente fazer uma avaliação de postura e alguns testes de movimento para tentar entender o motivo daquela dor e aí prescrever o exercício da forma correta. Hoje, resolver uma dor dessa, e aí respondendo a tua pergunta, que é a experiência que a gente gosta muito, que a gente tem de feedback, a gente não tem desse aqui, mas o feedback que a gente tem deles é justamente isso. Poxa, parece que você entendeu onde está o meu problema, você prescreveu o exercício e nos primeiros 2 meses de treino ele já melhora a dor. Então ele chegou com a coluna travada e hoje não sente mais dor. A minha esposa mesmo pode contar alguns casos aí, de ela, né, criança pequena, né, vai lá, pega a criança de forma inadequada e acaba, às vezes, forçando a coluna. Então, ela já travou. E aí, entendendo hoje, que é o que a gente tenta levar da ciência, quais músculos que vão ficar encurtados, vão travar naquele momento e quais precisam ser fortalecidos, a gente consegue, na mesma hora ali, tirar a dor e ela consegue já se movimentar. A gente tem um caso engraçado lá numa das academias nossas. A gente tem uma das nossas academias que fica num centro esportivo, né? Se o senhor puder falar um pouquinho mais próximo sempre, eu agradeço. Pode deixar. Tudo bem, fica à vontade. E aí a gente tá no centro esportivo, né? E tinha um pessoal jogando beach tênis. E aí a moça foi pegar uma bola, travou a coluna. E aí o pessoal sabe que a gente cuida da saúde, levaram a moça lá de cadeira de rosa, não tá conseguindo nem andar. E aí, claro, antes de mexer, eu perguntei se não tinha sido nenhum acidente, ninguém tivesse batido, não. Foi só pegar uma bola no chão. E aí então a gente já tem, né, mapeado na literatura, que é o que a gente faz, botar ciência. Quais músculos que vão estar encurtados quando a gente tem esse tipo de crise e quais que têm que ser fortalecidos. A gente foi lá e ela saiu andando, claro, ela precisou ir no hospital, fazer uma ressonância e tudo mais e acompanhar isso. Então, o nosso diferencial e a experiência que a gente está fazendo na avaliação é entregar mostrar para eles que a gente está entendendo cada pessoa, e não é simplesmente ir para academia, tá, eu tentei na peitoral, é esse exercício. Sim. Poxa, esse exercício. Claro que a pessoa também vai ganhar estética lá com a gente, vai emagrecer, vai ganhar massa muscular, mas a gente vai entender a necessidade daquela pessoa. Legal, muito bom. Eu acho que você já respondeu uma pergunta tua. Por favor. Que foi a questão lá se a gente consegue acessar, né, diferentes tipos de classe, a galera A, B e C. Isso. E aí a gente entende que quando a gente tem esse treino mais individualizado, que a gente vai fazer, que se assemelha a contratar um personal, ele vai ter um custo um pouco mais alto, mas ele acaba sendo muito mais barato hoje do que a pessoa, por exemplo, contratar para qualquer academia, até as de rede que são mais em conta, por exemplo, e o personal. Então, se ele fizer a conta direitinho, for para uma academia e pagar o personal, ele paga mais caro do que ele iria pagar lá com a gente. E se ainda assim ele quer ter a experiência dessa avaliação física, de ter o treino direcionado para ele pode contratar a nossa consultoria, onde ele paga um valor ainda mais barato ainda para ter essa consultoria. Nossa consultoria, ela funciona assim, é uma ideia realmente da gente dar um suporte. Então, ele faz a avaliação lá com a gente, depois ele faz 2 treinos na academia pra gente ver ele fazendo, explicar como funciona o nosso aplicativo, que a gente tem nosso aplicativo dos exercícios. Legal. Com vídeos bonitinhos, explicação. E durante todo o período da consultoria dele, a gente vai tirar dúvidas, acompanhar ele para responder. Pessoal, o nosso podcast hoje vai ter um tempinho um pouco maior do que o habitual, porque... Doutor Tiago, como é que tá? A gente tem mais algum tempo com o senhor? Eu queria dar um mergulho no business. Eu acho que isso é importante para o senhor e para a gente também. Não, vamos. Então, o que acontece, pessoal?
E aí eu preciso ver com você até onde que você quer falar sobre isso. Se você disser, José, eu não gostaria de responder essa pergunta, não tem problema, tá bom, Thiago? Pelo menos até agora não tem nada para esconder, pode ficar à vontade. Legal. O que acontece? Eu observo ali a tua trajetória e sabendo um pouco já, né, da sua história, eu observo que vai bem mais, né? A gente vai além do que uma simples academia, né? Com uma excelente experiência para o cliente. Você tem dois lados aí do business hoje, né? Você tem muitas soluções dentro do seu negócio, né? Solução pro paciente, que às vezes já vem com uma indicação ali fisioterápica, né? Que você consegue, eu vejo que você consegue atender também. Você tem ali a pessoa que procura ali a questão estética também, consegue empreender também na questão de quem busca um fortalecimento para uma velhice mais saudável e tudo mais, né? Perfeito. Mas tem outro lado aí do business que você tem a questão de capacitação também de profissionais. Aí você já deu um spoiler ali sobre franquias, né? Você já falou também que você tem um outro produto, desculpa, não sei se a palavra correta é essa, mas embarcado no mobile. Perfeito. Fala um pouco para a gente sobre essas tecnologias e só dando vou repetir de novo para você que está nos ouvindo. Hoje o nosso podcast vai se estender um pouquinho mais, porque, de novo, talvez o doutor Thiago vai dar um insight aqui que vai fazer você virar a sua chave, né? Você está tentando empreender nessa área, né? Você é da área de saúde, né? De fisioterapia, ou da área, é um educador físico, como a maioria não gosta de ser chamado. Verdade, é polêmico. É um fisioterapeuta. É profissional de educação física. Um profissional de educação física, exatamente. Então, às vezes você é dessa área e tipo assim, poxa, eu gostaria de empreender também, seguir o meu caminho, né? Queria, enfim, ter minhas próprias experiências. Então, com o Dr. Thiago abrindo um pouco do core ali, um pouco do business, perdão, né, vou tentar me abster dessas palavras, mas tentando falar um pouco de como que acontece o negócio, né, que ele faz ali, talvez te vire uma chave, um insight, né? E faça você aí trilhar seu caminho igual como ele fez, né? Enfim, crie sua própria história. Então, doutor Thiago, voltando aqui, você que outros segmentos de negócio você está empreendendo, né? Como eu falei, para além de academia? Então, assim, a gente acabou virando franquia, né? Como eu falei, foi sem querer. A ideia foi que a partir de 2020 o negócio deu muito certo, né? Depois da pandemia, falar de saúde, o pessoal começou a entender mais, então a gente conseguiu ficar com a primeira unidade ali lotada, e aí vi a necessidade de ter que abrir uma outra, né? E aí eu não tinha dinheiro para abrir uma outra unidade, e aí eu vi que a oportunidade né, pensando em modelo de negócio, eu fui pesquisar sobre modelo de negócio. Sim. E franquia podia ser uma opção, porque a pessoa iria investir, não precisaria ter esse investimento. A gente abriu a rede de franquias, né? Teve todo um suporte do Sebrae que ajudou com a consultoria, foi bem maravilhoso. E quando você fala de franquia, é muito importante para você entender que quando o Dr. Thiago está falando de franquia, existe um framework, né? Um modelo de validação para franquia. Não é simplesmente, o José tem um restaurante, quero abrir 2 e agora eu vou chamar de franquia. Não é assim, tá? Existe associação, existe, enfim, toda uma chancelaria, registro de marca diferente. Exato, registro de marca, sistema de suporte, marketing, etc. Então, ele tem que obedecer uma série de requisitos para poder abrir uma franquia, que não é rápido, inclusive, né, doutor? Exatamente. A gente conseguiu agora a aprovação na BF ano passado. Associação Brasileira de Franquias, né? Perfeito, doutor. E a gente começou a montar esse modelo em 2021, e aí abriu a primeira franquia em 2022, né? E, claro, a gente validou ela em 22, 23, e aí começou realmente a expandir e fazer o processo de venda de novas franquias a partir de 24. E esse ano a gente vê realmente agora que quer escalar depois de validar tudo isso, depois de fazer o expandir que você falou, que tem que ter todo o suporte do franqueado, a preparação daquela COF, que é o documento inicial que você mostra tudo que vai acontecer na franquia, tem que ser muito transparente, seguir, porque tem uma lei, na verdade, a lei de franquias, que tem que seguir ela à risca. E aí, pensando no modelo de franquias, a gente precisava, para solucionar, né, alguns problemas do processo de expansão, a gente precisava de outros processos. Por exemplo, uma dor que existe hoje ainda no mercado é a formação adequada do profissional de educação física para atuar até como personal, porque, na verdade, o curso de educação física é muito amplo. E aí, a pessoa se forma, ela pode atuar em diversas áreas. E aí ele não tem um estágio, uma formação muito prática. Eu nem vou aproximar do nosso, mas do personal trainer. Então, diferentemente de todas as áreas da saúde, se você for ver fisioterapia, odontologia, medicina, nem vou falar, nem vou dar exemplo. A galera no terceiro período já está lá
dentro do local que eles vão atuar, com o professor acompanhando. Tá? Sim. O fisioterapeuta já está na clínica, a odontologia já está mexendo lá com boca e tudo mais. Assistido, né? Assistido. Na educação física você tem um estágio, 2 na academia, geralmente as de rede, ou aquelas grandonas, que o professor que está lá, coitado, não dá conta nem dos alunos gigantescos da academia, que dirá dar conta do estagiário. O estagiário, na verdade, aprende a mexer nas máquinas. Ele precisa depois desvendar sozinho. Então, a gente observou que os estagiários que a gente formava, né, lá na academia, saíam voando para o mercado. Então, a gente tinha uma oportunidade e tinha um problema. Então, a gente bolou um outro projeto, que seria o nosso projeto educacional, onde hoje a gente forma esses profissionais. Então, a gente ensina tudo que a gente sabe. Na minha época, então, existia um preconceito de ensinar gigante. Eu lembro quando eu era recém-formado na academia, os professores não queriam ensinar para os outros por medo daquele cliente, daquele personal virar concorrente. E a gente discorda totalmente disso. A doutora Cícera acredita muito, e eu acredito muito nisso, a gente tem preconizado isso, que a educação física só vai crescer, só vai ser maior ainda, como são outras profissões, se mais profissionais se desenvolverem. Então, uma das metas desse projeto é esse. A gente conseguir desenvolver mais profissionais de educação física para que a média de todo mundo suba. Se todo mundo está mais aqui embaixo, a média vai puxar para baixo. Então, vamos jogar a galera para cima. E eu acho que um mercado maduro, né? As pessoas perceberam muito a importância de se cuidar, de ter um cuidado especial com a saúde, né? Depois da pandemia. A pandemia forçou a gente a cuidar um pouco melhor, né, disso aí. Mas só que virou um hábito e as pessoas falam muito sobre isso. Assim como fala sobre política, hoje as pessoas falam muito mais em saúde, em academia, exato, né? Em exercícios físicos. E se você tem um mercado saudável, e aí quando eu falo de mercado profissional, consumidor, exato, e etc., a gente cria um ambiente favorável para todo mundo, né? Eu imagino dessa forma. Mas, enfim, então hoje você também tem uma linha de trabalho de qualificação dos profissionais que vão atuar nesse segmento. Não só para a gente, como para o mercado. Então a gente forma esses profissionais com toda a nossa metodologia para atuar no mercado. Porque o mercado só tem a ganhar. Quanto mais pessoas entenderem a importância de todo esse cuidado com a saúde... mais mercado você gera para... Não são concorrentes para a gente. Sim. São mais profissionais entregando o que tem que ser entregue. Pô, perfeito. Interessante. Então, hoje, a Doutor Exercício, ela se divide entre Doutor Exercício e o Doutor Exercício Educação, não é? Isso, tem mais alguns. Aí a gente tem a nossa parte de desenvolvimento tecnológico, que a gente chamou hoje de Doutor Personal, que foi o nosso primeiro aplicativo. E aí uma outra experiência legal, a gente, assim, eu posso dizer que somou muito para mim, foi começar a participar desses projetos de aceleração e incubação de startups. Legal. Então, acho que virou também um pouquinho, assim, minha cabeça do avesso, quando eu participei do primeiro projeto. Eu não sabia nem o que era startup, nunca tinha ouvido nem falar. Não sei se todo mundo conhece, né? Startup nada mais é do que uma ideia inovadora que também é escalável. E aí, como é que do nada o Thiago caiu nesse mundo? Eu tinha uma dor, eu fazia essa avaliação física e essa prescrição. Eu usava planilha de Excel, não tinha um aplicativo que me resolvia, eu precisava resolver meu problema. Eu lembro que aqui em São Luís tinha um aplicativo que ainda tem no mercado, foi feito por uma academia grande daqui, não posso citar nome? Sim, não deve. E aí eu falei com... Pode, mas não deve. Eu falei com o programador, cara, eu tô com essa dor aqui, tu não consegue implementar isso no teu aplicativo? Ele, cara, eu tô fazendo outra coisa, eu não vou fazer isso aí. Eu digo, cara, mas isso aqui vai resolver meu problema. E eu acho que de outras pessoas, eu achava, inocentemente, né? E aí eu pedi pra ele, ele disse que não. Aí eu quero saber, vou resolver então. Nossa, aí ele podia ter escalado o negócio dele, né? Mas ele não me deu confiança. E aí eu tinha um dos clientes de consultoria da minha avaliação física que era programador, nem sabia direito sobre essa área, só comentei com ele fazendo avaliação. Eu nem fui atrás dele, eu fazendo avaliação, falei, pô, cara, eu quero fazer um aplicativo. Ele, pô, eu sou programador. E aí a gente conversou e ele me apresentou uma outra pessoa, que seria também quem desenvolve, porque eu não sabia nessa época que tinha uma pessoa que faz a parte da frente, uma pessoa que faz a parte de trás, front-end, back-end, eu não sabia nem o que era isso daí. E aí a gente começou uma sociedade, que não deu certo, mas eu aprendi bastante. Uma outra dica legal pra galera é que eu aprendi nesse histórico, é que você nunca perde. Ou você aprende, ou você ganha. Mas você nunca vai perder. Perfeito. Né? É o título de um livro do John Maxwell, né? Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Exatamente. Então, a gente nunca perde. Muito bom. E aí, nesse projeto de startup, a gente começou o aplicativo para facilitar essa ciência de precisão do treino. Só que eu vi que o mercado não queria, o personal trainer não estava preparado para isso ainda. Por isso que a gente também está formando eles. Então, a galera não queria. Eles queriam um aplicativo que tivesse a sua logo, outra coisa. Então, realmente, não era o que eles queriam. Mas e aí, eu vou ficar triste e desistir? Não, peguei essa tecnologia que a gente tinha desenvolvido e olhei para um outro mercado que estava meio largado, que era o mercado de empresas. Que na área de educação física existe um mercado gigantesco da ginástica laboral. Perfeito. A gente falou isso nos bastidores, né? Um pouquinho antes. Exatamente. E aí, até hoje, as empresas que atuam são mais as empresas grandes antigas. É o SESI, é o Senai. São empresas que
né, né, eles têm fomento, né, mas eles acabam mantendo aquela mesma ginástica laboral que eu aprendi na faculdade em 2000 e tarará, que foi desenvolvida em 1920. E aí a gente, dá para levar inovação. Hoje, um atleta de esporte tá conseguindo manter-se naquela atividade por mais tempo, né? Antigamente, o jogador de futebol com 35 anos tava velho. Hoje você tem a galera com 40 e tantos jogando de alto nível. O que mudou? A ciência avançou e eles agora conseguem entender que aquele músculo, antes, aquela articulação que machucava, porque eles paravam, porque machucou a articulação. O músculo que ele está usando muito tem que ser alongado, o que ele usa menos tem que ser fortalecido para equilibrar a articulação. Um caso, inclusive, que eu me admiro muito, embora não seja um dos maiores fãs dele, né? É do LeBron James, né? É um cara ali que, tipo, se fosse só o José, pelo olhar do José, eu já tinha botado ele no banco, mandado para casa, mano. Não está voando ainda. Tem outros meninos aí, mas não é jogando em alto nível ainda, lógico, não corre na mesma velocidade, mas é muito assertivo e o que ele faz ali é... Mas antes, esse pessoal já tinha estourado, já tinha largado porque tinha se machucado. E aí, um esporte de altíssimo impacto, né? Demais. E aí o que a gente fez? Poxa, essa ciência que está sendo usada no esporte, a gente pode aplicar nas empresas. Então a gente levou essa... E aí foi inovar sem tecnologia ainda. E aí a gente começou a inovar levando simplesmente essa ciência. E aí a gente tem desenvolvido outros projetos para conseguir atingir pessoas que têm muita lesão, às vezes tem que largar o seu trabalho, que escolheu para a vida toda, então eu escolhi fazer aquela formação e tudo mais, mas eu tenho que largar porque eu me machuquei. Então a gente quer tentar reduzir esses riscos nas empresas, né, levando um pouquinho mais de ciência, um pouquinho de inovação, de forma mais escalável para essas empresas maiores. Como é que você faz essa entrega para a empresa? É aplicativo, é pessoalmente, é briefing, enfim, é aula, é consultoria? Como é que funciona? Sendo bem sincero, quando você vai inovar, você tem uma dificuldade que as pessoas ainda não sabem o que elas querem. Acho que o Jobs já falava isso daí, né? É verdade. E aí eu acabei tendo que entrar com a tradicional laboral, que seria aquela ginástica laboral que o pessoal já conhece. Mas a nossa meta é conseguir levar uma coisa mais escalável que eu consiga levar, porque as empresas, a gente sabe que elas querem lucro e às vezes não querem um investimento muito alto. E para eu levar uma ginástica laboral melhor para mais pessoas, o custo sobe. Então a gente está fazendo um modelo escalável por aplicativo, que eu capacito já as pessoas que já estão lá. Então as empresas já têm um setor de ensino do trabalho, já tem um fisioterapeuta, já tem um técnico de segurança do trabalho. Eu vou levar só para ele, aplica esse exercício que eu já fiz. Eu tenho um gerente que está online, conseguindo atingir mais pessoas, reduzindo o custo que a empresa precisa para esse investimento, mas trazendo um retorno gigantesco, que a gente chama de custos ocultos para a empresa. Então a empresa, às vezes, tem empresas que não olham esses custos ocultos, que é toda essa questão do absenteísmo, do presenteísmo. Então, absenteísmo, o cara faltou. Vou sobrecarregar a galera que ficou. Perfeito. Ou então ele foi trabalhar, mas não está dando o máximo dele. A empresa tá menos. Ou então o turnover, ele saiu da empresa, é custo. Eu tenho que treinar outra galera, então tudo isso é custo para a empresa. Então a gente consegue reduzir esse custo, mas tentando levar um modelo que é menos custoso. Porque a laboral, ela é muito interessante, mas o modelo tradicional acaba sendo um custo maior. E a gente coloca no aplicativo e a gente está desenvolvendo uma IA para ajudar a resolver empresas mais complexas. Então a gente teve um desafio, a gente fez até um MVP numa grande rede de supermercados aqui do estado, não vou citar nomes. Nem e aí precisa, foi bem, mas foi uma experiência muito boa, assim, a gente, só que aí eu me deparei com um centro de distribuição gigantesco, é muito grande, e aí cada função tem um risco. Só que ninguém está mapeando aquilo, então a gente precisa mapear isso direito e depois prescrever o treino corretamente para eles poderem reduzir. E às vezes você está fazendo um mapeamento de risco só da saúde do colaborador ali, daquele momento, no exercício daquela função, mas você, de cara, né, com um olhar clínico, você já observa um monte de outros riscos periféricos que pode virar uma oportunidade ou não, né, se não for uma diversificação tão longe do que você faz, mas que a própria empresa não consegue identificar esses riscos, né? Existe, você falou de centro de distribuição, e aí eu imagino qual é a empresa, porque eu conheço um mega centro de distribuição aqui. Deve ser esse. Com dezenas de docas. Exatamente, é esse mesmo. E é um risco que está ali no dia a dia do colaborador, mas ele já tá tão focado na função, ele já corre aquele risco todo dia ali de forma implícita, ele nem percebe, né? Na verdade, o que acontece. E não é só o risco de incidente, caiu, machucou, caiu uma caixa. É o dia a dia. É o dia a dia mesmo, é o abaixar, levantar, o esticar e tal. Se o cara não tem nenhum tipo de alongamento, nenhum tipo de acompanhamento de saúde. Vai machucar. São lesões por repetição, né? Vai machucar. Então, ele precisa do remédio. E eu sei que o melhor remédio que vai ter para ele vai ser o exercício. O alongamento adequado e o fortalecimento adequado. Também não é só ir para academia. Então, a gente tem uns concorrentes nesse modelo que ganhou muito mercado, né? Que são algumas startups que se desenvolveram, né? Que entregam só a pessoa ir para academia.
Só que não Sim. resolve. Né? O exemplo da Gympass, Total Pass, esses modelos. E aí a gente tem mostrado, poxa, é legal isso aqui, a pessoa já vai pelo menos diminuir o estresse, que a gente estava falando agora da Tainara se movimentar. Mas a gente precisa do exercício adequado. Isso aí é impressionante. E detalhe, né? Tem que incorporar isso na cultura ainda da empresa, né? Que às é vezes outro a pessoa desafio. É outro encara desafio. só com, isso aqui é um programa de saúde Da empresa. para o mês das mulheres. Aí no mês das mulheres tem um programa de saúde direcionado para as mulheres. Acabou o mês das mulheres. Pronto, a mulher não precisa mais de saúde. Muito interessante tocar nesse ponto, porque ele me falou nos bastidores, inclusive, que lá ele foca num exame específico para mulheres, né? Então, você falou que tem tomografia, tem agora a termografia, mas tem agora um que é específico para quando a mulher vai fazer um exercício ou está naqueles períodos de ciclo. Não, na verdade a gente entende que na hora de prescrever o treino tem que entender a especificidade. E aí na hora de montar o planejamento de treino, tem os ciclos, tem as mudanças de estresse, a gente vai avaliar direitinho. A pressão já altera, a frequência cardíaca, e aí o treino é para aquele dia, né? Mas hoje a gente está implementando essa aqui, que pode ajudar bastante a termografia, ainda está no processo de implementação, mas o grande diferencial é aquilo mesmo, entender Sim. cada pessoa, as mulheres, os idosos, as pessoas com lesões. Hoje a gente fica muito feliz de atender alguns públicos que eles relatam pra gente que se não tivesse atual exercício, não teria um local que eles se sentiriam à vontade para tá treinando. Muito bom. Tiago, eu fico com dor no coração, mas antes da gente encerrar, eu quero te perguntar o que você gostaria de falar, que você não falou. Enfim, eu acho que é um assunto muito rico. A minha cabeça, né, que não é da área de saúde, eu consigo imaginar. Eu enxergo muito business, né? Não tem para onde correr, eu enxergo muito a planilha, enfim. Mas eu creio que é um assunto muito vasto. O que você quer falar para a audiência, que é específico, um recado que você quer dar? E fica à vontade, o microfone é seu. Vamos lá. Assim, se deixar algum recado em relação ao business, é que, no final das contas, a gente tem que não desistir, né? Os desafios vão ser gigantescos, o dia a dia, ele é sempre desafiador, mas se a gente tiver um propósito, se a gente tiver realmente, né, um objetivo, né, que seja a sua meta e seja um propósito para resolver o problema de alguém, você vai conseguir chegar onde você quiser. Não escute que não vai dar certo, não sei o que, isso vai acontecer sempre, né? Foque no seu objetivo, que realmente tem tudo para dar certo. E sobre exercício, eu sou suspeito para dizer, né, fica a dica que a gente tem que se movimentar. Né? A gente tende sempre tá todo mundo envelhecendo, o pessoal pensa que envelhecimento é só depois dos 60, na verdade depois dos 21, de acordo com a literatura, tá todo mundo descendo uma ladeirinha, depois dos 60 ela dá uma acelerada, e a gente precisa se preparar para esse envelhecimento. Se a gente for querer se preparar só depois de chegar lá, você não vai estar, né, investindo em você. Então, a pessoa está guardando dinheirinho ali, pensando na aposentadoria, e esquece que eu preciso estar bem para gastar aquele dinheiro. Então, mesmo com o trabalho, a gente precisa organizar o nosso tempo. E se a gente organizar nosso tempo, a gente vai conseguir ter um tempinho para se cuidar e garantir esse envelhecimento saudável. Maravilha, Tiago. Tainara, perguntas, reflexões, traumas, sua vez. Não, eu gostaria de dizer que foi um prazer te receber aqui, tá? Obrigada por aceitar o convite, compartilhar aqui com a gente um pouquinho da tua metodologia, da tua história. E quais as perspectivas para esse ano? Da Doutor Exercício, do Tiago? Esse ano está bem desafiador, assim, porque a gente está com as metas bem arrojadas. Então, a nossa meta, assim, a gente abriu agora uma unidade, tem 30 dias que a gente abriu mais uma unidade na Ponta da Areia. A gente está já com uma começando obra aqui no Jardim Renascença, tem mais uma COF já assinada para abrir mais uma, e aí nós temos com a meta de abrir mais umas 10 e começar a expandir para outros estados, o projeto da franquia. Bem, eu tava fazendo um caminho aqui para encerrar o programa. Falou de business, eu tenho pergunta. Mais umas 10 na região metropolitana ou em São Luís? Não, aí a gente quer começar a expandir. Então, a gente já vai abrir uma em Teresina, então dentro a gente quer começar a pensar Maranhão, Piauí, Ceará, e aí nessa meta de até o final do ano a gente conseguir ter assinatura de pelo menos 10 assinaturas, né? Não vão abrir 10, porque demora um tempinho para toda aquela questão de óbito e tudo mais, mas 10 contratos fechados de franquia. Ou seja, já quebrou as fronteiras aí. Muito bom, parabéns, viu, Tiago? E aí a gente fica feliz, né? Porque a gente vê um modelo de franquia aqui de São Luís, o pessoal pergunta, é de fora? Não, é nosso aqui, legal. É de São Luís, a gente está desenvolvendo um projeto legal. E a gente acaba. E aí eu tenho que contar uma coisa bem legal, que a gente tem, nesse processo de franquia hoje, boa parte dos franqueados são ex-funcionários. Então a gente tem estimulado esse empreendedorismo lá dentro. Legal. Então são ex-estagiários que viraram professores, que hoje são donos do seu próprio negócio. Então a gente, né, entende que são as melhores pessoas para compartilhar ainda mais esse nosso propósito. Sim, já vai para o mercado com um DNA, né, feito dentro de casa.
Tiago, e hoje quem quer achar Doutor Exercício? Como é que é as redes sociais? Onde é que encontra você? Ah, tá. A rede social, né, acha a gente lá na DR Exercício, né? O meu é thiagoleite.drexercício. E as nossas academias estão distribuídas aqui em São Luís hoje, só estamos aqui em São Luís. A gente tem no Calhau, Ponta da Areia, Renascença e Coajap hoje. E aí nós vamos abrir mais algumas. Maravilha. Bem, pessoal, infelizmente é com dor no coração. A gente vai encerrando mais uma unidade, mais um programa, né? 92 bytes. Mais um episódio. E deixa eu te falar, segue a gente nas redes sociais, tá? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Olha, deve ter um monte de gente interessado em muita coisa que o Dr. Tiago falou aqui, sabe? Encaminha para ele, é importante. A gente tá falando de saúde, né? Enfim, e quero te dizer mais uma coisa. Esse programa aqui, ele é realizado pela Rádio 92.3 FM, tá bom? E o Hub 92 você pode seguir em todas as redes sociais, só clicar lá, achar @Hub92 que você acha a gente, tá certo? Vê também as nossas playlists aí no YouTube, tem muito programa legal, tá? Segue a gente. Quero agradecer você que está acompanhando nosso trabalho sempre, ok? E não te preocupa que você que está pedindo, José, eu quero patrocinar o programa, eu quero fazer um merchandise, eu quero expor minha marca, entre em contato com o nosso comercial, tá? Já tem o contato comercial, já tem essa possibilidade de você não só patrocinar o nosso programa, como também fazer um merchandising aqui. A gente criou esse espaço para você, tá certo? Bem, gente, infelizmente vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o Dr. Tiago, Alice, nossa audiência ali, né, que tá sempre junto, presente, agradecendo também o pessoal do marketing aqui, a Isa, tá bom? Flop, um abração, boa edição para você, meu brother, créditos! Siga as nossas redes sociais, @MediaHub92, segue nosso canal no YouTube, se inscreve e dá like nos nossos vídeos. Até o próximo. Valeu! Eita, Thiago, brigadão, meu irmão. Olha só como é que